Hoje no Bíblia Comentada falaremos sobre o Salmo de número 58, um clamor ardente por justiça em meio ao mundo corrompido por líderes perversos. Um salmo que rasga o silêncio com linguagem forte, expondo a maldade dos que deveriam promover o bem e reafirma com fé que há um Deus que julga com retidão sobre a terra. Vamos juntos ouvir essa voz profética e entender o que ela nos revela sobre o caráter de Deus e o destino dos que escolhem andar na verdade. Esse salmo, como um trovão rasgando os céus silenciosos, irrompe com uma denúncia pesada e cortante contra a injustiça dos líderes e juízes terrenos. Não é uma poesia de consolo imediato, como muitos outros salmos. É um grito, uma espécie de clamor profético, um lamento que também é denúncia e súplica por juízo. Aqui, o salmista, atribuído tradicionalmente a Davi, não fala ao vento. Ele confronta os que ocupam posição de autoridade, aqueles que foram postos para aplicar a justiça, mas que viraram as costas para a retidão e abraçaram a perversidade. O pano de fundo histórico ajuda muito a entender essa intensidade. Na antiguidade israelita, juízes tinham papel central, especialmente nos períodos de transição entre os profetas e os reis. Eles decidiam causas, corrigiam disputas e aplicavam os preceitos da Torá. Quando um juiz se corrompia, toda a estrutura social tremia. Era como colocar veneno na fonte de onde todos bebem. O que temos aqui não é só uma crítica social, mas uma teologia do juízo divino sobre a injustiça humana institucionalizada. O povo de Israel conhecia bem os estragos de um sistema legal corrompido. Bastava lembrar do tempo em que Acabe manipulou os tribunais para tomar a vinha de Nabote, ou quando os filhos de Samuel, segundo o livro de 1 Samuel capítulo 8, versículo 3, torciam o direito por suborno. E o salmista começa com uma pergunta cortante, quase sarcástica. Acaso falais deveras justiça, ó juízes? Julgais retamente os filhos dos homens? É como se ele dissesse: vocês, que deveriam ser balanças justas, estão completamente desregulados. O que há com vocês? Aqui já se vê o choque entre aparência e realidade. Aqueles homens tinham a toga, o título, a posição, mas eram como sepulcros caiados. O salmista os chama à responsabilidade, expondo o abismo entre o que dizem e o que fazem. E a resposta à pergunta inicial é dura e direta. Antes no coração forjais iniquidades, sobre a terra pesais a violência das vossas mãos. Olha que interessante. Ele não fala primeiro das ações, mas do coração. Isso mostra que o problema é anterior aos atos visíveis. A corrupção começa dentro, escondida no íntimo, e só depois transborda em ações. Esse princípio é essencial na teologia bíblica. A maldade não brota de fora para dentro, mas de dentro para fora. O próprio Senhor Jesus, muitos séculos depois, afirmaria em Marcos capítulo 7, versículos 21 a 23, que do coração dos homens procedem os maus pensamentos, as prostituições, os furtos, os homicídios, e por aí vai. O texto continua com uma constatação assustadora. Alienam-se os ímpios desde o ventre, andam errados desde que nascem, falando mentiras. Essa expressão é forte. Desde o ventre, desde que nascem. Aqui não há espaço para romantismo sobre a natureza humana. A imagem pintada é a de uma perversão que parece congênita. Claro, o salmista usa uma figura de linguagem para enfatizar o quanto o mal está enraizado. A corrupção desses líderes não é algo pontual, acidental. É sistemática, constante, como se fizesse parte da constituição deles. Isso ecoa aquele pensamento profundo de que o ser humano, sem a ação regeneradora de Deus, segue um caminho naturalmente inclinado ao erro. A doutrina do pecado original, tão debatida e afirmada ao longo da história da fé cristã, encontra aqui uma de suas mais cruas expressões poéticas. E mais, ele diz que esses líderes falam mentiras. Ou seja, não é apenas o que fazem com as mãos, mas o que proferem com a boca. A palavra, que deveria ser usada para edificar, instruir e julgar com sabedoria, está sendo usada para enganar, desvirtuar e destruir. A boca, que era instrumento de bênção, virou arma de destruição. Isso lembra o que está em Provérbios capítulo 18, versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Logo depois, a comparação que vem é inquietante. O seu veneno é semelhante ao veneno da serpente. São como a víbora surda que tapa os ouvidos para não ouvir a voz dos encantadores do encantador mais sábio. Essa imagem não é aleatória.
A serpente, no imaginário hebraico, remete ao engano, à astúcia e ao perigo escondido. Desde Gênesis capítulo 3, versículo 1, ela é símbolo da sutileza que destrói. E aqui a maldade dos juízes é comparada ao veneno da serpente, algo que se move sorrateiro, mas quando atinge, é letal. E não apenas isso, são como uma víbora surda. Isso é uma ironia ácida. Porque se sabe que na cultura da época existiam encantadores de serpentes, pessoas que por meio de sons e gestos específicos conseguiam dominar cobras venenosas. Mas essa víbora não ouve, ela é surda, intencionalmente surda. Ou seja, esses líderes não estão apenas agindo com maldade, eles se recusam a ouvir, a serem corrigidos, a responderem ao chamado da verdade. É a personificação da rebeldia liberada. Mesmo diante da sabedoria, se fecham. Mesmo diante do apelo de Deus, endurecem. Esse tipo de surdez, no texto bíblico, é mais do que incapacidade auditiva, é um símbolo de dureza de coração, de resistência à verdade. O profeta Isaías, por exemplo, dizia: "Eles têm ouvidos, mas não ouvem." Isso aponta para o perigo espiritual de se acostumar com o pecado a tal ponto que nem mesmo a palavra de Deus consegue mais penetrar. Do ponto de vista homilético, há aqui uma aplicação urgente. Quantos ainda hoje ocupam posições de autoridade, sejam líderes religiosos, políticos, educadores ou juízes, e envenenam os processos sociais com corrupção disfarçada de autoridade? Quantos estão usando o poder para esmagar em vez de edificar? E mais ainda, quantos de nós estamos nos tornando como essa víbora surda, que já nem reage mais ao chamado do Espírito Santo, que endureceu tanto o coração que se acostumou com o erro? A justiça, quando afastada de Deus, vira injustiça institucionalizada. O que Davi está fazendo nesse salmo é levantar uma denúncia universal, válida em qualquer tempo. O abuso de poder corrompe tudo. E quando aqueles que deveriam promover o bem se tornam fonte de mal, o povo sofre e Deus responde. No próximo trecho, o tom do salmo vai se intensificar ainda mais, pois o clamor por justiça divina sobe como fogo nas entranhas do salmista. Mas até aqui já somos convidados a olhar para dentro, examinar nossas posturas, nossas palavras, nossos juízos. Somos balanças justas ou instrumentos de opressão? Somos ouvidos atentos à verdade ou víboras surdas à voz do Senhor? Estamos pesando justiça ou espalhando violência com as mãos? Depois de traçar um retrato sômbrio da corrupção moral e espiritual dos líderes injustos, o salmista agora ergue um clamor veemente, um pedido que soa quase como um brado de guerra. Ó Deus, quebra-lhes os dentes na boca. Arranca, Senhor, os queixais dos leõezinhos. A imagem é forte, até brutal, mas profundamente simbólica. Dentes na Bíblia frequentemente representam poder destrutivo. E aqui, esses dentes são os instrumentos de opressão e violência dos ímpios. Quando o salmista pede a Deus que os quebre, ele está suplicando para que o Senhor desarme os ímpios, retire deles a capacidade de ferir e dominar, cale suas bocas que destilam engano e interrompa suas ações que moem os inocentes como moendas tritura o trigo. A menção a leõezinhos dá ainda mais dramaticidade à petição. Na cultura do antigo Oriente Médio, o leão era um símbolo de força, majestade, mas também de ameaça. Leõezinhos aqui não são apenas filhotes no sentido terno, mas representam predadores em formação, pequenos tiranos que já aprendem a destroçar. O salmista clama para que o Senhor impeça a continuidade dessa maldade desde a raiz, cortando a linhagem de opressão antes mesmo que amadureça. A oração segue com comparações viscerais. Desapareçam como águas que se escoam. Ao dispararem as flechas, fiquem como se estivessem embotadas. Aqui, ele pinta a imagem de uma torrente que corre, mas não permanece. O que parece forte, firme, cheio de impulso, se vai. Assim ele deseja que seja o poder dos ímpios, passageiro, efêmero, incapaz de se manter, como águas que escapam por entre os dedos sem deixar vestígios. O texto hebraico remete a essa fluidez da injustiça que, diante do juízo de Deus, perde força e direção. A menção às flechas é igualmente rica. Elas simbolizam ataques, palavras maliciosas, estratégias de destruição. E a oração do salmista é que essas flechas, ao serem lançadas, sejam como se não tivessem ponta, que percam seu poder de perfurar. No mundo antigo, uma flecha sem ponta era inútil no campo de batalha. Causava pouco ou nenhum dano. Ele está pedindo que as tentativas dos ímpios se tornem inócuas, sem eficácia, sem resultado. Que toda intenção maliciosa seja frustrada antes mesmo de tocar seu alvo. Logo em seguida, ele insiste na força das imagens, dizendo:
Sejam como a lesma que se derrete enquanto se arrasta, como o aborto de mulher que nunca viu o sol. Essa parte é de uma poesia crua e até chocante, mas é exatamente esse tom que revela a intensidade do clamor. A lesma que se derrete é uma imagem de fragilidade extrema. Ela se desfaz pelo próprio contato com o chão quente, desaparece à medida que se move. Ou seja, que a presença do ímpio seja breve, que se extinga enquanto tenta avançar, que sua própria existência se dissolva diante da presença santa de Deus. A figura do aborto, por sua vez, carrega uma dor profunda e um mistério silencioso. Na antiguidade, essa era uma tragédia sem voz, uma vida que não se desenvolve, que não vê a luz, que nunca experimenta o calor do dia. Ao compará-los a isso, o salmista pede que a história dos ímpios nem mesmo se complete, que seus desígnios nunca cheguem à luz do dia, que sua maldade não veja maturidade, que se encerre prematuramente. Aqui, ele não está desejando o mal no sentido de vingança carnal, mas expressando uma súplica por justiça divina que só o Senhor pode operar e de forma soberana. O versículo seguinte traz uma expressão enigmática, mas cheia de força. Antes que vossas panelas sintam o fogo dos espinhos, verde ou em brasa, o Senhor os arrebatará como um redemoinho. O contexto é doméstico, cotidiano, mas carregado de implicações espirituais. As panelas, usadas para cozinhar no fogo, eram comumente aquecidas com espinhos secos, que ardiam rapidamente, mas por pouco tempo. Aqui, ele diz que antes mesmo que esse fogo seja sentido pelas panelas, ou seja, antes que o processo da maldade amadureça, antes que o plano do ímpio esquente, antes que as engrenagens da opressão entrem em ação, o Senhor agirá. Arrebatará os perversos como redemoinho, como um vento súbito e impiedoso que leva tudo de uma vez. Essa metáfora do redemoinho é forte no imaginário hebraico. É rápida, incontrolável e destruidora. A ação de Deus vem de surpresa, como juízo que não avisa, que interrompe tramas que pareciam inevitáveis. E então o tom muda. Até aqui, o salmista tinha falado da impiedade, da urgência do juízo, da oração por intervenção divina. Agora ele começa a vislumbrar a resposta de Deus, e isso muda o cenário. O justo se alegrará quando vir a vingança, lavará os seus pés no sangue do ímpio. Aqui é preciso tomar muito cuidado na leitura. Essa não é uma celebração carnal da morte, não é um prazer mórbido na desgraça alheia. É o alívio da justiça feita. É a satisfação santa de ver que Deus não foi indiferente ao sofrimento do justo. A linguagem é simbólica e carrega o peso da cultura de guerra da época. Lavar os pés no sangue era sinal de que a batalha havia sido vencida completamente. Aqui, isso aponta para a vitória da justiça de Deus sobre as forças da perversidade. É como se, depois de tanto tempo vendo o mal prosperar, o justo finalmente visse a mão de Deus em ação. E essa visão não é apenas vingança, é justiça restaurada. Não é uma alegria egoísta, mas um júbilo profundo. Deus não abandonou o seu povo. Esse versículo ecoa outros textos bíblicos, como Apocalipse capítulo 19, onde a alegria dos céus é pelo juízo do Senhor sobre a Babilônia corrupta. Não se trata de prazer na dor, mas de celebração pela verdade que prevalece. E para fechar esse quadro, ele declara: então se dirá, deveras há recompensa para o justo, deveras há um Deus que julga na terra. Esse é o clímax do Salmo, e também seu propósito. Não é só expor a corrupção, nem apenas pedir intervenção, mas reafirmar uma convicção que sustenta a fé dos justos em meio à opressão. Deus é justo. Ele não dorme, ele vê, ele age. E ainda que os ímpios pareçam triunfar por um tempo, ainda que o mal pareça ganhar fôlego, a justiça de Deus se erguerá com poder. Essa afirmação final é um refrigério para o coração de quem sofre esperando o livramento. Não é apenas uma esperança cega, é uma certeza ancorada na fidelidade divina. A justiça dos homens pode falhar, mas há um juiz que não se corrompe. Há um trono que não muda. Há uma sentença que não se compra. O justo pode então descansar. Hoje no Bíblia Comentada falamos sobre o Salmo de número 58. Um salmo que pulsa como o coração aflito de quem ama a justiça, mas vive cercado pela injustiça dos homens. Percorremos juntos esse cântico duro, sim, mas necessário. Um grito que sobe da terra e alcança os céus, denunciando juízes que se esqueceram da equidade, líderes que viraram as costas para a verdade e se tornaram fontes de violência e mentira.
Vimos como a palavra de Deus desmascara o engano com imagens fortes. Dentes de leões, veneno de serpentes, flechas embotadas, lesmas derretendo, abortos que não veem a luz do sol. Tudo isso para dizer: o mal pode ser barulhento, mas ele é passageiro. A injustiça pode ter estrutura, mas não tem alicerce eterno. O salmista, inspirado pelo Espírito, nos ensinou que a justiça começa no coração, e a corrupção também. Que Deus não se impressiona com títulos, nem se cala diante de toga suja. Ele julga, ele ouve o clamor dos que sofrem e age no tempo certo. E mesmo quando tudo parece desmoronar, há uma certeza que nos sustenta. Existe recompensa para o justo. Existe um Deus que julga na terra. Esse salmo nos convida a refletir sobre o que estamos construindo. Estamos entre os que pesam a violência com as mãos ou entre os que clamam por justiça? Estamos usando nossos lábios para mentir ou para restaurar? Estamos ouvindo a voz do Espírito ou nos tornando víboras surdas à correção de Deus? Que essa palavra ecoe no nosso coração como um alerta, mas também como um consolo. Deus não ignora o clamor do seu povo. E quando ele se levanta para julgar, todo o poder terreno se desfaz como água que escorre. No próximo encontro, vamos mergulhar em mais um salmo, mais uma oração do coração humano diante do trono divino. Até lá, que o Senhor nos preserve justos mesmo em meio à injustiça, atentos mesmo em meio ao ruído, firmes mesmo em meio ao caos. E que Ele, o justo juiz, nos encontre sempre do lado da verdade. Amém. Texto e produção Douglas Vieira. Música por Pixabay. Faixa Spiritual. Voz por ChatGPT 4.0. Tipo Ember. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnus. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo Russell Norman Champlin, editora Agnus. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD. Obrigado por ouvir o Bíblia Comentada. De segunda a sexta, capítulos da Santa Palavra, aos sábados, mensagens ao coração e aos domingos, a poesia dos Salmos. Porque não basta ouvir, é preciso entender. Inscreva-se em nosso perfil nas principais plataformas de streaming e permita que esta palavra edifique sua vida. Deus abençoe você. Até amanhã. Bíblia Comentada. Melhor que ouvir é entender.